Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati Siqueira, Tati Dorameira, e vamos falar hoje de Mr. Queen! Lá, 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 lá. Muito bem, sejam bem-vindos! Gente, vamos falar de Mr. Queen, ou Senhor Rainha, que tá aí bombando na Netflix agora, que saiu na Netflix, e muito legal. Problemas! Já vamos começar pelos problemas. Primeiro problema é que não tinha legenda em português, gente, só tinha dublado. Eu sei que muita gente gosta de dublado, então tá lindo, maravilhoso. Mas para quem gosta de assistir legendado, ouvindo lá a voz dos atores, ficou um pouco complicado, porque não tinha legendas em português. Somente legendas em inglês e outros idiomas lá. Eu consegui assistir em inglês, mas muita gente foi pro Viki assistir. Então tava na Netflix e a pessoa acabou indo pro Viki, né? Então tem lá no Viki também. Esse é um dos problemas, né, gente? Porque às vezes a plataforma ela não oferece esses recursos que a gente gosta e a gente acaba indo pros outros piratas, né? Fazer o quê? Do que se trata o Senhor Rainha? Gente, olha, como eu me diverti. Se você quer um dorama para você dar risada, se emocionar, se divertir, é esse dorama, tá? É assim, um dorama super leve, um dorama muito engraçado de ver. Então, o Senhor Rainha conta a história aí do cozinheiro Jang Bong-hwan. Jang Bong-hwan, ele é um cozinheiro nos tempos modernos e ele acaba cometendo um erro muito grave e a polícia acaba procurando ele para tirar satisfações, e nessa busca dele aí da polícia querendo pegar ele acaba caindo da sacada de um prédio. E no que ele cai dessa sacada, ele cai numa piscina. E aí nessa piscina acaba que vira um lago e ele acaba trocando aí de personalidade com uma rainha do período de Joseon. Então ele volta no tempo lá da dinastia Joseon e acaba entrando no corpo dessa rainha. Na verdade, ela ainda não era rainha, ela era prometida do rei para se tornar rainha. E aí começa toda a confusão, porque ele é um homem no corpo de uma mulher que vai se tornar rainha. Meu Deus do céu, no outro dia ela já iria casar com o rei, gente. E ela já chega abalando tudo, as estruturas. É aquela música, chegando, explodindo a zorra toda. A nossa querida rainha Kim So-yeon. Kim So-yeon. Às vezes eu tenho que olhar os nomes, né, gente, para lembrar. Vou falar direito, né? Então a nossa querida Kim So-yeon, que na verdade é o nosso cozinheiro ali no corpo da nossa rainha. Interessante porque assim, como ele entra no corpo dessa rainha, a tendência, né, que eles fizessem uma troca. E até a gente fica pensando assim, onde é que foi parar a rainha? Né? Porque essa rainha, a gente vai descobrir logo lá no primeiro episódio que ela tentou se matar, ou alguém empurrou ela naquele lago, aconteceu alguma coisa ali e a gente não tem certeza o que aconteceu. Fato é que ela caiu naquele lago. E aí mandaram secar, né, drenar todo o lago lá, e o Jang Bong-hwan, ele pensa assim, bom, se eu parei aqui, se eu vim parar aqui através do lago, eu só posso voltar através do lago. Então ele começa toda a trama dele lá para começar a encher de novo o lago de água para ele poder voltar. Mas as coisas não vão ser tão simples assim, não é? Não vai dar certo. E aí a gente começa a viver as aventuras aí desse senhor rainha. E como ele é um bom cozinheiro, o que ele faz? Ele vai assumir a cozinha real. Isso, e a cozinha real era um lugar que não era permitido mulheres, minha gente. Sim, houve um tempo em que a cozinha não era permitido mulheres. Só tinha homens e o chefe, né? O chefe daquela cozinha. E aí ele começa a fazer muitos pratos, aqueles pratos, né, que ninguém conhecia na dinastia Joseon. E ele é um super cozinheiro e ele acaba entrando um pouco em conflito ali com o chefe da cozinha. O chefe da cozinha fica ali possesso. Mas como? Uma mulher na cozinha? Não. Mas no fim eles acabam até ficando amigos ali, os dois, né? E
E outra coisa muito interessante é porque aí o nosso senhor rainha, ele tem duas servas muito legais. Uma é a Lady Choi e a outra é a Honyeon, que é uma menininha muito fiel, assim, que ela, né, faz de tudo ali pela rainha, que ela era amiga da rainha, né? Então ela faz de tudo por ela. E a Lady Choi, ela é uma eunuca? Não, gente, como é que chama isso? Ela é uma serva. Ela é uma pessoa encarregada de tomar conta da rainha. Então ela tem que fazer a rainha entrar na linha. E ela fica louca, porque um dia lá a rainha cometeu um ato que colocou a sua vida em risco e ela prometeu assim, eu nunca mais vou brigar com você, não faça mais isso. Mas aí ela ficou louca. Como que ela não vai brigar com a rainha? Porque a rainha faz todas as coisas fora do padrão. E ela tem que manter a rainha no padrão. E aí, gente, ela vai para um bambuzal pra gritar todas as suas frustrações. Fala assim, mama! E vai, e grita, mama. E qual não é a surpresa? Que lá pra frente ela vai encontrar o cozinheiro também, que tá frustrado com a rainha na cozinha. E aí começa aí um flerte entre os dois. E a Lady Choi, ela fica tão estressada. Então ela faz assim, ela vai lá no mercado clandestino e acaba adquirindo, tipo, como é que chama aquilo? Caleidoscópio. Caleidoscópio? Acho que é aquele negócio que você olha assim, né? Só que não é aquelas luzinhas brilhantes que tem lá no caleidoscópio. É um homem muito bonitão que tá lá, né? Então aí ela acaba desestressando, olhando pro negocinho lá, né? Se inspirando lá no mousse. Mas esse é muito legal. Então essa aí é uma história mais periférica. Aí o que acontece? Nós temos o nosso rei, né? O rei Cheoljong. Então o rei Cheoljong, ele realmente foi um rei histórico, ele realmente, né, tava aí na história. Engraçado, porque assim, a série acaba meio que mudando toda a história mesmo histórica, a história histórica. Então eles acabam alterando aí, né? Mas logo eles, no começo da série, falam assim, aqui não tem nenhuma... essa história não tem pretensão de ser tão fiel assim. Então tem a licença poética aí que eles quiseram fazer com o rei Cheoljong. E o rei Cheoljong era um rei assim muito... Vamos dizer assim, ele era um puppet, ele era um marionete, né? Eles colocaram ele lá e ele tinha que se fazer de bobo, né? Falou assim, eu aceito tudo isso, né? E tinha uma regente, né? A rainha regente, na verdade, que comandava real ali o governo, né? Então ele tinha que se submeter a ela. Só que ele guardava um segredo, ele se fazia de bobo, né? Então ficava com aquela cara tonta lá. Mas no fundo ele não era assim, ele sabia artes marciais e ele queria acabar com a corrupção de Joseon. E acaba que lá pelas tantas ele vai se aliar ao senhor rainha lá e eles vão começar a combater essa corrupção no reino de Joseon. E assim, né, gente, o rei é um espetáculo à parte e a gente acaba entendendo porque o senhor rainha acaba se apaixonando pelo rei. Sim, minha gente, isso acontece. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas ele era homem, um homem no corpo de uma mulher. Aí a gente fica assim, nossa, mas será que é o corpo que tá fazendo ele se apaixonar? Porque a rainha antes, ela gostava do rei, ela era apaixonada pelo rei. Então, será que a alma dela ainda está naquele corpo escondidinha ali? Ou o que está acontecendo? Aquelas impressões que ela tinha, daqueles sentimentos, ficaram no corpo e ele, quando entrou no corpo dela, também começou a sentir isso? Ou ele realmente se apaixonou por ela? São coisas ainda que a gente não tem muita resposta e fica aí de interpretação para nós, né? O que eu interpretei? Bom, sei lá, tô pensando... Porque eu acho assim, se o rei, ele começou a realmente se apaixonar pela rainha, porque ela era toda loucona, tanto que ele faz um dicionário dela, porque ela começa a falar muitas palavras que ele não conhece, por exemplo, don't touch. Don't touch é não toque, né, que é em inglês. E o pessoal lá no Joseon não conhecia essa língua ainda, né, não tinha contato ali com o inglês, o don't touch, não toque. E ele começa a interpretar esse don't touch por uma outra coisa, ele faz uma outra interpretação ali, né. E acaba que eles vão se entendendo naquela loucurada toda ali.
Então tinha muitas essas coisas modernas aí, né, que o Jang Bo-hwan acabou trazendo para Joseon. E ele foi inventando coisas muito interessantes até mesmo na cozinha, né? Ele inventou o delivery da cozinha real. Então tem muitas referências modernas, né, que a gente acaba vendo hoje em dia. Ele inventa aí produtos de beleza, né, para a rainha regente, que ela não quer envelhecer nunca, então ela faz tratamento de beleza, e ele acaba ganhando todo mundo ali com a comida dele, com as invencionices dele. E aí a minha questão é, se esse rei se apaixonou por essa pessoa, ou ele se apaixonou pela rainha antes? Aí é que está. Minha gente, na Netflix não tem 2 episódios que é Mr. Queen, o Segredo, que tá lá no Viki, são 2 episódios. E aí mostra um pouquinho deles antes, da rainha antes e do rei. E acaba que eles têm sim uma química antes, ela meio que se apaixonou sim por ele antes, né? E ele também gostou ali dela. Mas aí a gente fica assim, nossa, e aí? Ele gostou da rainha, que era a rainha, ou ele começou a se apaixonar pelo senhor rainha, pelo Jang Bo-hwan? E aí ficou meio, né, estranho. E nisso, essa série ela foi um pouco criticada por causa de certas coisas. Dizem que ela foi um pouco contra aí, não foi muito fiel, na verdade, ao relato histórico e também com essas questões de gênero aí, né? Então ficou um negócio meio esquisito. E aí o final a gente pensa assim, e agora, né? Vai ficar o quê? O final, gente, eu fiquei meio pensando. Falei assim, e agora? Se o rei se apaixonou pela rainha mesmo, que era verdadeira, ou pelo senhor rainha. Ou ele gostou das duas. Porque são personalidades diferentes, né? São parecidos, os dois são bem parecidos assim, mas são personalidades diferentes. E aí fiquei nessa dúvida. Ainda estou nessa dúvida. E você, qual é a sua teoria? Você tem alguma teoria? O que você me diz, gente? Me fala aí, porque eu gosto de saber também. Aí vocês vão me esclarecer as minhas dúvidas. Outra coisa, a trilha sonora é um espetáculo à parte desse dorama. Tem uma banda muito legal que é a Norazo. E, gente, eu já assisti umas coisas deles no YouTube. Eles são muito, muito engraçados. Gente, que coisa mais louca que é eles apresentando. E quando você ouve, assim, aquela música, é muito, muito característico do personagem, assim. A atriz que faz, né, o Senhor Rainha, ela é perfeita, assim, ela é muito boa, ela consegue mostrar que ela é uma mulher, ela é um homem no corpo de uma mulher. Você não consegue duvidar que tem um homem ali. É muito boa a atuação dela. A química entre os dois atores também, entre o rei e a rainha, é maravilhoso. É muito legal. Então, assim, é uma história muito divertida, é muito gostoso de assistir. Então fica aí a minha dica do Senhor Rainha, o Mr. Queen, na Netflix, mas você também acha aí esses 2 episódios nas plataformas mais pirateiras aí da vida de dorameira, né? Que eu acho muito legal, que faz muito sentido você assistir. São coisinhas assim, simples, mas que dão sentido ali para toda a série. E me diz o que vocês acharam aí, as suas teorias a respeito do Senhor Rainha. E o legal é que eu estava até esquecendo de dizer, é que tem uma parte lá que ele é pintado, né? Eles pintam a figura do rei e ele faz uma gracinha pra rainha, então ele fica meio assim, né? E lá pelas tantas, essa pintura é uma pintura real mesmo do rei, né? É uma pintura histórica, que ele é meio assim, os olhos meio atrapalhados assim, e acabou que ficou. E na série a gente entende que foi porque ele tava fazendo uma gracinha com a rainha, né? Mas enfim, foi uma interpretação ali que eu achei muito, muito curioso. Bom, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um curtir e ó, beijos e até a próxima!